Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor de Processo Civil da Escola Superior Dom Helder Câmara e nós estamos aqui na disciplina Estudos Avançados de Direito Processual Civil e a nossa temática de hoje é Jurisdição e seus princípios. Eu informo a todos os presentes que vocês estão sendo gravados e que esta gravação será posteriormente disponibilizada no YouTube, salvo se alguém se opor a isso. Tá claro, senhores? Porque essa gravação no YouTube, ela socializa a aula para diversos âmbitos, especialmente os colegas que não estão presentes na sala de hoje. Pois bem, senhores, o sumário da nossa exposição hoje vai ser o seguinte, tá? Então, quando a gente fala de sumário, ele está aqui, né? Primeiro, eu pretendo apresentar um conceito de jurisdição, tá? Eu vou falar sobre as divergências doutrinárias, né? Vou apresentar um conceito mais uníssono de jurisdição, e depois eu vou entrar nos princípios inerentes e regentes da jurisdição. Isso é uma forma de diluir os princípios processuais em diversos outros tópicos, né? Porque você tem princípios da jurisdição, princípios do processo, princípios da ação. Então, você tem, ao invés de ficar simplesmente trabalhando como princípios processuais, você consegue classificar os princípios com base na trilogia estrutural do direito processual, que é jurisdição, processo e ação. Né? E a partir daí, então, eu vou passar por esses 8 princípios aqui, e ao apresentarmos os 8 princípios, eu vou entrar nas características da jurisdição, que alguns falam ainda que seria outros princípios inerentes à jurisdição. Depois eu vou dar o conceito para vocês de jurisdição voluntária, e explicar os casos de jurisdição voluntária. E, finalmente, com o tempo que for possível, nós vamos falar de competência interna, né? Ou pelo menos as classificações de competência. Então, notem que nós temos uma aula bastante densa para hoje, são vários tópicos de aula. Então, eu peço a vocês que tentem prestar o máximo de atenção e qualquer dúvida, transcrevam essas dúvidas no chat, para a gente continuar nossos trabalhos. Pois bem, quando nós falamos de jurisdição, a primeira coisa que vocês têm que saber é que existem 3 conceitos de jurisdição a partir de 3 teóricos de peso, né, que são Giuseppe Chiovenda, primeiro deles, o segundo, Alório, e o terceiro, Francesco Carnelucci. Né? Foram 3 teóricos. Cada um formulou um conceito diferente de jurisdição, e todos esses 3 conceitos de jurisdição foram objetos de crítica. Quando nós falamos de Liebman, ele adotou o conceito que foi apresentado por Alório, né? Mas aqui eu hoje optei simplesmente por apresentar o conceito de jurisdição de Chiovenda, que é a função de dar atuação à vontade concreta da lei. Então, quando a gente fala de jurisdição como um conceito em que você vai simplesmente pegar o abstrato da lei e aplicar o caso concreto, nós estamos falando claramente que nesse conceito de jurisdição envolve dar concretude à norma. Então, nós mostramos para vocês que esse dar concretude à norma significa, uma vez submetida a um caso, a um conflito de interesse, uma controvérsia, uma lide, uma pretensão resistida, o judiciário, analisando aquele caso concreto, ele vai falar qual é a pessoa que tem o direito, né? Se seria o autor ou se o autor não teria direito. E se o réu contra-atacar o autor, ele vai analisar o pedido do réu também. Esse contra-ataque, todos nós sabemos que se chama de reconvenção, né? E a pretensão do autor ela é apresentada, obviamente, por petição inicial. Então, dentro da trilogia estrutural do direito de ação, nós temos a ação como a forma de submissão das pretensões ao Poder Judiciário. E aí, o que nós temos? Por meio do processo, o processo vai se desenvolver por atos procedimentais, né? O órgão munido de jurisdição, ele vai dar concretude à norma abstrata e vai solucionar a controvérsia.
Então, o que nós temos claramente? Que nós não temos uma atividade administrativa propriamente dita, ou seja, exercida pelo Poder Executivo ou mesmo pelo Poder Legislativo, mas nós temos uma atividade judiciária, porque dentro de um parâmetro de separação de poderes, né, cabe ao judiciário a solução das controvérsias existentes na sociedade. Enquanto que, por sua vez, cabe ao Poder Executivo a gestão pública da sociedade, né, a administração por preponderância, e cabe ao Legislativo a finalidade de editar leis, que nós chamamos de poder legiferante. Mas, de uma forma ou de outra, né, nós temos o quê? Que a jurisdição ela é exercida por um terceiro imparcial. Esse é muito importante, né? Então, volto a falar, a ação submete a controvérsia, o conflito de interesse ao judiciário. O processo ele deve ser desenvolvido porque ele é a forma pela qual o judiciário atua e soluciona esse conflito de interesse, né? Então, ele outorga concretude à norma e apresenta a solução para o caso concreto, né? E muita atenção, as decisões do judiciário elas são atribuídas da característica da definitividade, e eu vou falar isso aqui para vocês. Então, em exercício da jurisdição, a palavra final é do Poder Judiciário, né? E ela pode ser, ela não é suscetível de controle externo, então o Poder Executivo não pode controlar a decisão judicial, nem o Legislativo, tanto é que existe proteção constitucional sobre a coisa julgada, né? Então, lá fala no artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que nem a lei pode prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, nós temos que essa solução outorgada por terceiro imparcial, como eu falei na revisão da aula anterior, é um exemplo de heterocomposição, né? Então, quando nós falamos de heterocomposição, é a solução dada por um terceiro imparcial. E essa solução dada por um terceiro imparcial, ela demonstra, então, o exercício da jurisdição, tá? Então, o que nós temos? Nós temos claramente o quê? Muita atenção, gente, olha aqui. Se a gente utilizar um conceito básico de jurisdição hoje em dia, a jurisdição envolve o poder e o dever do Estado juiz em solucionar os conflitos de interesse, outorgando concretude à norma abstrata, não é isso? Aos casos concretos. Então, senhores, jurisdição vem do latim ius dicere, dizer o direito, né? Então, esse dizer o direito é resolver o conflito de interesse. Tá bom, senhores? Então, a partir dessa ideia, nós sabemos, então, que o processo é indispensável ao exercício da jurisdição, né? Então, porque ela é organizada processualmente. Então, o método de exercício da jurisdição, ou seja, a forma do Poder Judiciário dar a palavra final, é por meio do processo, né? E essa jurisdição, ela tem várias finalidades vinculadas às classificações dos processos, né? Por quê? Quando a gente fala de reconhecer, nós estamos falando de uma atividade de conhecimento ou cognitiva. Então, a jurisdição reconhece o direito, ele declara o direito, e ele declara por meio do processo de conhecimento. Ela ainda efetiva esse direito. E como ela efetiva o direito? Por meio do processo de execução. Então, quando nós falamos de efetivação de direito, nós estamos falando de realização de direito, e essa realização se dá por meio do processo de execução, seja ele cumprimento de sentença, seja ele uma execução autônoma, independentemente da modalidade. E, finalmente, nós temos que a jurisdição ainda, ela se efetiva, ou ela se efetiva por meio do que nós chamamos de resguardar ou assegurar o direito, ou seja, um acautelamento do direito. E esse acautelamento do direito, ele se dá
pelo antigo processo cautelar, que foi substituído, senhores, pela tutela provisória, né? Então, o acautelamento pode se dar tanto por tutela provisória de urgência, né, quanto por tutela provisória de evidência. E a tutela de urgência, ela se subdivide em tutela de urgência cautelar, né, em que protege a existência do processo principal, seja esse processo principal de execução, seja esse processo principal de conhecimento. Vou pôr meu óculos aqui, que eu não estou enxergando um pontinho, né? Brincadeiras à parte, vamos lá. Então, ele vai proteger o processo de execução e ele vai proteger também o processo de conhecimento, né? Então, sempre dentro de um conflito de interesses, que é um problema concreto. Então, é uma atividade totalmente diferente da atividade legiferante, porque a lei, ela analisa casos abstratos. Então, ela outorga uma solução abstrata dentro da pirâmide normativa de Kelsen, né? Então, eu estou mostrando para vocês aqui que a unidade da jurisdição, ela se dá por meio do processo e das modalidades de processo. Seja processo de conhecimento, seja processo de execução, seja processo, não processo, mas tutela provisória, que hoje em dia perdeu esse título de processo, né? E perdeu parte de autonomia tutela provisória, porque ela não se faz mais em apenso, ela se faz dentro dos autos principais, em conjunto com o pedido principal, né? Então, nós temos o seguinte, a jurisdição é ato de força, é ato de império, é ato de poder, que nem foi falado, né? Mas não é algo exercido exclusivamente pelo Estado, né? Então, a jurisdição pública se dá pelo Estado. Então, é o Poder Judiciário que resolve os conflitos de interesse. No entanto, nós temos que a arbitragem privada é modalidade de exercício de jurisdição, tá bom? Então, por mais que a jurisdição seja um ato monopolístico do Estado, né, alguns entes privados também têm essa atribuição. E aí nós temos que a lei de arbitragem, a lei 9.307, é exemplo clássico de um particular, né, exercendo a jurisdição, especialmente pela existência de uma cláusula compromissória em contratos, prestem muita atenção, em contratos que versem direitos disponíveis, e esses direitos disponíveis que possam ser solucionados pelo árbitro. Atenção! O Supremo Tribunal Federal, em análise da constitucionalidade da lei de arbitragem, já decidiu favoravelmente a ela, tendo em vista três elementos, três fundamentos. Primeiro, só se aplica a arbitragem para direitos disponíveis, né, patrimoniais disponíveis, ou seja, direitos indisponíveis relacionados, por exemplo, com guarda de filhos, não se aplica a arbitragem, em hipótese alguma, né? Relacionado ainda com fazenda pública, não se aplica a arbitragem. Nós temos ainda que a execução da decisão arbitral se dá por meio de cumprimento de sentença. Então, a execução nunca pode ser promovida pelo árbitro, porque ele não exerce jurisdição executiva, ele só exerce jurisdição cognitiva ou do processo de conhecimento. E ainda, finalmente, nós temos o quê? Nós temos que eventual nulidade ou violação de contraditório, ampla defesa dentro do processo arbitral, pode ser solucionado pelo Poder Judiciário por meio de ajuizamento de ação anulatória da sentença arbitral ou mesmo de declaratória de nulidade da sentença arbitral. Então, nós temos a possibilidade de controle judicial, inclusive do processo arbitral. E a partir desse elemento, né, nós temos o quê? A constitucionalidade da lei de arbitragem, a lei 9.307. Nós falamos ainda o seguinte, que o juiz, ele não simplesmente copia a lei, transcreve e cola, faz um Ctrl-C, Ctrl-V na lei, porque ele cria norma jurídica. Então, o conceito de norma jurídica é muito mais amplo do que de regra ou de lei propriamente dita. A norma
ela envolve os princípios, ela envolve a aplicação às decisões judiciais, a jurisprudência, né? E ela envolve também as regras propriamente ditas, a partir daquela diferença entre norma e regra que vocês podem estudar dentro de Alexi, né? Alexi, Robert Alexi e Ronald Dworkin. Então, ele cria uma norma jurídica por caso concreto, e essa norma jurídica, em primeiro grau de jurisdição, se dá por meio de sentença. Ele profere uma sentença que vai ser aplicada como solução daquele caso concreto, daquela lide, daquele conflito de interesse. Pois bem, dito isso, nós vamos entrar agora nos princípios da jurisdição, que é o segundo passo na nossa aula. Relembro a vocês que, se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de apresentar essa dúvida no nosso chat, porque certamente eu vou respondê-la todas ao final. E dentro dos princípios da jurisdição, nós temos vários deles, né? Então, vamos lá. O primeiro dos princípios da jurisdição é a investidura. O que significa investidura? Significa que a jurisdição só pode ser exercida por quem esteja investido na função jurisdicional. E aí eu relembro a vocês aquelas regras de direito constitucional, vamos lá, em que para que um juiz tome posse no cargo, né, obviamente ele deve ingressar na carreira judicial. E o ingresso na carreira se dá por meio de concurso público de títulos e documentos, né, com intervenção da Ordem dos Advogados, né, e além desse concurso público, nós temos também na Constituição o 5º Constitucional, que é o do artigo 94. Então, quando nós falamos na Constituição do 5º Constitucional, nós sabemos que 1/5 dos tribunais regionais federais, tribunais de estados, Distrito Federal e etc., são compostos por membros do Ministério Público e também por advogados, né, com notório saber jurídico e reputação ilibada. Tá claro, senhores? Agora, quando a gente fala de tribunais superiores, né, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal é de livre nomeação do Presidente da República, né? Então, pode ser da magistratura, pode ser da advocacia, pode ser da Advocacia Geral da União, que é muito comum, e também pode ser de bancos da academia, ou seja, nós temos o ministro Barroso, o ministro Fachin, que eram professores de longa data em instituições de renome e que foram nomeados para uma das vagas do Supremo. Nós temos vários, cada um tem a sua origem, né? Então não cabe a mim fazer digressões sobre isso. Nós sabemos ainda que nos termos da Constituição, artigo 105, 104 da Constituição, nós temos que no Superior Tribunal de Justiça, o 5º ele se torna 1/3, não é isso? Então nós temos que 1/3 entre juízes, e aí nós temos em parte de advogados, esse terço constitucional, ele vem para o STJ. Então, 1/3 de órgãos de membros do Ministério Público e da advocacia. Então, isso ocorre por meio de investidura, tá? Então, é isso que eu estou mostrando para vocês, né? Então, nós temos concurso, nomeação de presidente e ainda a investidura, no caso de arbitragem, ela pode se dar, obviamente, por convenção arbitral. Então, havendo o contrato escrito e uma cláusula compromissória, havendo litígio derivado daquele contrato, é possível estabelecer, então, a convenção arbitral para que a investidura do árbitro se dê regularmente na forma e modos para que ele possa exercer a jurisdição. Tá claro? A sua jurisdição. Finalmente, nós temos outro princípio, né, que é o princípio da indelegabilidade, e isso significa que o Poder Judiciário ele não delega a sua função a outro órgão jurisdicional. Se ele é o órgão competente, ele é responsável por aquela decisão. E ele não pode simplesmente falar, eu vou deixar de decidir e falar para que outra pessoa decida. E aí vocês podem pensar que mesmo que o juiz tenha estagiários, assessores, assistentes, a responsabilidade no exercício da jurisdição é dele. E quem assina aquele ato
que foi praticado por terceiro é o próprio juiz. Tá certo, senhores? Então, ele não pode simplesmente cruzar os braços e falar, eu vou deixar de decidir essa matéria. Não, isso é indelegável, tá? Então, e em função dessa característica, desse princípio da indelegabilidade, é que nós falamos, inclusive, que não existe preclusão temporal para atos judiciais. Ou seja, vamos imaginar, por exemplo, que o juiz deixe de proferir uma decisão. Poxa, não tem sentido, senhores. Ele não pode falar, eu vou deixar de decidir e automaticamente isso vai passar para outro decidir. Não é possível, tá? Então, por isso que a gente chama de prazo impróprio, porque ele não está sujeito à preclusão, ele não é peremptório. Então, enquanto o magistrado não decide, ele continua responsável por aquilo. E aí ele se sujeita a correições, seja da Corregedoria de Justiça ou mesmo do CNJ, uma representação do CNJ por negativa de entrega da tutela jurisdicional, inclusive no prazo adequado, né? Próximo, nós temos ainda a inevitabilidade. Quando nós falamos de inevitabilidade, nós estamos falando que ninguém pode fugir dos efeitos da jurisdição. Então, dentro desse conceito de inevitabilidade, eu gosto de falar o seguinte, poxa, se eu submeti minha controvérsia ao Poder Judiciário e ele proferiu uma decisão desfavorável à minha pessoa, ainda assim isso é um efeito da inevitabilidade. E eu tenho que aceitar aquilo. Se eu falar, eu não aceito, vou bater o pé e falar, não vou aceitar, não importa. Vocês estão me entendendo? Porque os efeitos da decisão são obrigatórios. Então, o que significa o quê? Que, a partir dessa ideia, mesmo que o Poder Executivo litigue, e a gente sabe que o maior litigante no Brasil é a Fazenda Pública da União, os estados, Distrito Federal e municípios, imaginemos, a Justiça Comum Federal inteira existe para processar ações em que a União é parte, autor ou ré, né, opoente e assistente e assim por diante. Então, nós estamos falando em casos em que uma justiça inteira, que é a Justiça Comum Federal, com inúmeros juízes, mas são muitos juízes mesmos, em várias sessões judiciárias, ela existe só porque a União ou sua autarquia federal é parte no processo. Se a gente pensa em Belo Horizonte, por exemplo, e nós temos um prédio inteiro para fazenda pública, um prédio de varas de fazenda pública estadual, isso significa que o Estado é um grande litigante da Justiça Comum Estadual, né? E a mesma coisa acontece com as varas de fazenda pública municipais. Então, se a União litiga ou alguém ajuiza uma ação em face da União e ao final do processo o juiz julga procedente o pedido e condena a União a fazer algo, ou declara uma relação jurídica, ou modifica uma relação jurídica, necessariamente o que vai acontecer? Vai acontecer que a União, passado o prazo de recurso, ela vai se submeter aos efeitos objetivos e subjetivos da coisa julgada. E aí, necessariamente, a União terá que cumprir aquela decisão, né? Vamos imaginar, o INSS foi processado para conceder uma pensão por morte. Ele não concordava em pagar a pensão por morte. É muito comum isso acontecer. Ao final, o juiz federal julga totalmente procedente, determina o pagamento da pensão por morte e ainda condena o INSS a pagar as prestações atrasadas a partir da DIB, data de início de benefício. Então, transitou em julgado essa decisão, sinto muito. Por mais que o procurador do INSS não concorde com a decisão, ou o ministro da Previdência não concorde com a decisão, não interessa, ela tem que ser cumprida. E isso é inevitabilidade. Além disso, quando nós falamos de jurisdição, a jurisdição, ela se vincula ao território, não é isso? Então, os juízes brasileiros, eles têm jurisdição no seu território. Então, vamos lá, um juiz federal que exerce jurisdição federal, ele tem jurisdição em todo o território nacional. Um ministro do Supremo também, um ministro do STJ também. Tá claro, senhores? Agora, a decisão de um ministro do Supremo, ela não
ela não vai produzir efeitos, no exterior, salvo se ela for recepcionada em juiz de exequatur por um tribunal daquela localidade. Então, isso demonstra, senhores, que uma decisão, por exemplo, de um juiz egípcio, ela não vale no Brasil, salvo depois de ter a outorga do juízo de exequatur. E no Brasil, quem outorga juízo de exequatur hoje em dia é o STJ. Então, a partir do momento que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, recepciona a decisão estrangeira, aí sim ela passa a produzir efeitos no território nacional. Mas, enquanto ela foi proferida lá fora e mesmo com coisa julgada, ela não vale aqui no Brasil. Tá claro, senhores? Agora, vocês têm que entender que existe algo que a gente chama de jurisdição internacional e que não existe litispendência entre processos que tramitam em jurisdições diferentes. Então, se tem um divórcio tramitando aqui no Brasil e outro tramitando no Canadá, os dois tramitam em conjunto, não existe litispendência entre eles. No entanto, a partir do momento que o primeiro processo terminar e houver coisa julgada, aí sim você, havendo a recepção pelo STJ, né, aqui no Brasil da sentença canadense, aí você pode pensar, né, em extinção do processo brasileiro por coisa julgada. Tá claro, senhores? Então, muita atenção. As decisões dos juízes valem aonde ele exerce o quê? A sua função jurisdicional. O Supremo tem jurisdição no Brasil inteiro, o STJ também, os tribunais superiores todos têm, mas os tribunais regionais federais, eles têm jurisdição vinculada, né? O TRF da primeira região pega Distrito Federal, Minas Gerais, Nordeste, né? Agora, um juiz federal de primeiro grau de jurisdição, de uma seção, ele tem jurisdição em toda a circunscrição nacional. Agora, na hora que a gente muda para o Tribunal de Justiça, propriamente dito, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais exerce jurisdição no Estado de Minas Gerais, não é isso? O juiz de direito exerce jurisdição em Belo Horizonte, né, perante o Fórum de Belo Horizonte. Né? Então, muita atenção e cuidado com o princípio da territorialidade da jurisdição. Dito isso, nós temos ainda um princípio extremamente importante, né? E ele está vinculado ao princípio da inafastabilidade, que está no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que vai prever, né, o princípio: a lei não excluirá a aplicação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E isso significa o quê, senhores? Tá? Que é o princípio da inafastabilidade. Ou seja, nenhum tipo de lesão, ou mesmo de ameaça a direito, tá, vai ser afastada da apreciação do Poder Judiciário. Quando a gente fala de ameaça a direito, obviamente nós estamos analisando o princípio, a possibilidade de tutelas provisórias. Tá claro, senhores? De tutelas provisórias. Agora, quando nós estamos falando de lesão, aí nós já estamos falando claramente o quê? Seja do processo de conhecimento ou mesmo do processo de execução. Tudo bem, senhores? Dito isso, é importante fazer uma diferenciação entre acesso à justiça, né, e acesso à jurisdição. E a partir desse princípio aqui, nós temos que uma obra clássica de teoria geral do processo, que foi a obra de Capelletti em Garfi, né, que acessa a justiça. Nós temos que acesso à justiça é toda e qualquer necessidade de intervenção para efetivar direitos fundamentais. Agora, a inafastabilidade da jurisdição é a inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário. E nós vemos que o livro de Capelletti em Garfi, ele trabalhou 3 ondas renovatórias de acesso à justiça. Né? E essas ondas renovatórias, elas envolviam, primeiro, né, a possibilidade de acesso ao judiciário por meio de justiça gratuita, defensoria pública, para prestar assistência judiciária aos mais carentes, né, que não tinham dinheiro para pagar advogados particulares. Além desse princípio, nós temos o quê? A necessidade da segunda onda renovatória, e essa segunda onda renovatória, ela diz respeito claramente
né, a tutela jurisdicional dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, que se dá por meio de processos coletivos, como eu falei para vocês na aula passada, quando falamos de conflitos de interesse de massa, ou conflitos de massa, propriamente dito. E aí nós, dentro do livro do Capelletti e Garf, ele ainda fala da terceira onda renovatória, que diz respeito à possibilidade de autocomposição, né, a possibilidade de tentar reimplementar aquelas técnicas de submissão, de renúncia do direito ou mesmo de transação. E nós sabemos que os discípulos de Capelletti e Garf, da Escola de Florença, eles ainda analisaram uma quarta onda renovatória. E essa quarta onda renovatória foi trabalhada por um teórico que se chama Economides. E ao falar de Economides, ele falou de formação de bacharéis de direito, né, de uma formação humanística para que os bacharéis possam ter necessariamente uma capacidade de intervir nos novos e futuros conflitos de interesse que a sociedade líquida traz. Então, dito isso, esse princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, ele pode trabalhar desde um aspecto de acesso à jurisdição, como um acesso à justiça propriamente dita, né? Nós temos um entendimento do Supremo Tribunal Federal, fazendo uma análise disso, que não há necessidade de esgotamento da instância administrativa, né? O Supremo Tribunal Federal, se não me falha a memória, em 2013, 2014, pelo menos analisando ações em face do INSS, analisou o seguinte, que primeiro, muitíssima atenção, senhores, deve ser requerido benefício previdenciário ao INSS, porque a Justiça Federal não é posto avançado do INSS. Então, havendo um indeferimento do benefício novo por parte do INSS, aí sim é possível provocar a jurisdição para fazer o quê? O controle jurisdicional daquela atividade. Agora, não há necessidade de promover a instância administrativa se for revisão de benefício previdenciário que o próprio INSS não concorda, é público e notório que ele não concorda em dar, né? Então, os casos de limitação do acesso à jurisdição seriam, então, primeiro, benefícios novos por parte do INSS, que primeiro você tem que pedir no INSS e só depois do indeferimento você pode ajuizar a ação, não sendo obrigatório você fazer o recurso administrativo junto de recursos. Segundo, os casos de habeas data, né, porque existe súmula do STJ determinando que o habeas data, antes você tem que formular o pedido no órgão administrativo de correção de dados ou mesmo de acesso às informações constantes dos cadastros públicos. E, finalmente, nós temos a justiça desportiva. E, nesse caso, nós temos uma previsão constitucional, né, de necessidade de esgotamento da justiça desportiva antes de adentrar no Poder Judiciário, né? Então, esse seria o único caso de esgotamento. Agora, existem outros casos em que a esfera administrativa deve ser provocada antes de pleitear perante o Poder Judiciário. Nós temos ainda outros casos importantes, né, de princípios da jurisdição que dizem respeito ao princípio do juiz natural. Então, quando nós falamos de princípio do juiz natural, nós estamos falando que todos têm o direito de ser julgados por um juiz competente e imparcial, né? E evita aquela ideia de tribunal de exceção, que a gente chama de tribunal ad hoc, que foram criados durante o juízo de Nuremberg, né? Então, quando a gente fala de juiz natural, isso significa que o órgão já deve estar previamente investido na jurisdição quando o conflito de interesses é a ele apresentado. Vocês estão acompanhando, senhores? Então, você não pode criar um juiz, um magistrado, depois que ocorreu o fato, como foi no Tribunal de Nuremberg, né? Então, nós temos claramente que, nesse caso, senhores,
a regra do juiz imparcial gera o princípio da imparcialidade, que também é um princípio da jurisdição. Olha aqui, ó, vamos lá. Se a gente fala aqui na imparcialidade, a imparcialidade aparece como característica da jurisdição, tá? Mas ela decorre necessariamente do princípio do juiz natural. Então, esse princípio ele está previsto na Constituição, tá? Tem 2 dispositivos da Constituição, né? Então, olha aqui, no próprio artigo 5º, inciso 37, fala: não haverá juízo ou tribunal de exceção. E, além dele, nós temos também o quê? O inciso 53, porque no inciso 53, lá repete-se a ideia de ausência de autoridade competente. Então, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Dito isso, senhores, eu chamo a atenção de vocês de regras do Código de Processo Civil relacionadas com a imparcialidade. Então, nós temos o artigo 144 do Código de Processo Civil, né, que fala das hipóteses de impedimento do juiz. E quando nós falamos de impedimento do juiz, nós estamos falando de regras que geram nulidades absolutas dos atos decisórios. Por quê? A partir de um aspecto objetivo, de uma questão de ordem pública, não sujeita à preclusão, o impedimento pode ser reconhecido a qualquer tempo dentro do processo, seja no processo de conhecimento, seja no processo de execução, tá claro? Seja na tutela provisória. Por quê? É um vício de parcialidade tão grave, mas tão grave, que gera nulidade absoluta da decisão. E eu falo para vocês que um dos casos de cabimento da ação rescisória é a existência de impedimento do juiz. Na hora que vocês vão lá no artigo 966 do Código de Processo Civil, lá fala o seguinte, que a decisão de mérito transitada em julgado, ela pode ser rescindida quando o juiz for impedido, não suspeito. O impedido gera nulidade absoluta e cabe rescisória. Se for um caso de suspeição, não. E aí, os casos de impedimento são casos taxativos, previstos no artigo 144, e o procedimento de arguição do impedimento está no artigo 146. E é um caso tão sério, que uma das hipóteses de suspensão do processo é o impedimento do juiz, senhores. Ou impedimento ou a suspeição. Então, se houver a arguição de impedimento e suspeição, o processo deve ficar parado até que o tribunal se manifeste se o processo deve tramitar antes da sua decisão final, e isso é uma decisão monocrática de relator, né? Ou ainda se o processo deve ficar paralisado até a decisão final do tribunal de segundo grau, que vai decidir se o juiz de primeiro grau é impedido ou suspeito. Esse procedimento, que nem eu falei para vocês, está previsto no artigo 146 do Código de Processo Civil, né? Então, lá é importante fazer essa leitura desse artigo 146. O prazo de arguição de impedimento e suspeição é de 15 dias, né? Mas, para impedimento não há preclusão, agora, para suspeição há preclusão. E por quê? Os casos de suspeição são casos que geram nulidades processuais relativas que devem ser arguídas na primeira oportunidade que a parte tem para falar nos autos, né? Então, arguindo essa suspeição do juiz, né, arguindo essa suspeição, tudo bem, paralisa o processo até decisão do relator se o processo continua paralisado ou não, né? E se por acaso ele mantiver a paralisação, a suspensão por suspeição, quase um trava-línguas aqui, nós temos que aí o processo vai ficar aguardando a decisão final do tribunal sobre a suspeição. Os casos de suspeição nem sempre são provados documentalmente, e por isso é possível a produção de prova testemunhal. Eu chamo a atenção de vocês que gera nulidade relativa, e essa nulidade relativa, se ela não for arguída, haverá preclusão. Tá claro, senhores? Então, a típica questão de concurso é: a sentença proferida por juiz suspeito é, resposta, válida, porque não foi
levantada a arguição de suspeição. Não é verdade, senhores? Então, muita atenção, esses casos de suspeição devem ser lidos e analisados por todos vocês. Tá bom, gente? Dito isso, nós voltamos para a nossa apresentação, né? Então, nós estamos falando do juiz natural. Esse princípio de juiz natural, ele, então, envolve a característica da parcialidade. E, depois disso, nós temos mais dois princípios aqui, inerentes à jurisdição, que é a fundamentação das decisões judiciais. Ao se falar de fundamentação de decisões judiciais, eu chamo a atenção de vocês de dois artigos. Um artigo da Constituição, que é o artigo 93, inciso 11, se não me falha a memória, né? E nesse artigo 93, inciso 11, nós temos claramente o princípio da fundamentação das decisões judiciais, lá no inciso 11, e lá fala nos tribunais, não, vai ser o inciso 9, perdão. Todos os julgamentos e órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. O que significa isso? Que a ausência de fundamentação numa decisão gera nulidade absoluta da decisão. E essa nulidade absoluta da decisão pode ser levantada em grau de recurso, objetivando a invalidação da decisão por erro improcedendo, tá? Por parte do tribunal superior. Ou pode, em alguns casos, também gerar até a hipótese de cabimento de ação rescisória por violação de literal disposição da lei. Tudo que é nulidade absoluta pode ser arguída em sede de ação rescisória. Quando a gente fala de vício de fundamentação, a doutrina fala que existem três tipos de vícios de fundamentação. A fundamentação pode ser inexistente, ela pode ser inadequada ou ela pode ser incompleta. Né? Quem costuma falar isso é o professor Luiz Rodrigues Vanbier. Né? Então, com amparo na doutrina do professor Nelson Neri Júnior, naquele livro Princípios Constitucionais do Processo. Tá? Então, que parece, se não me falha a memória, foi a dissertação de mestrado do professor Nelson Neri Júnior. Então, a gente sabe que existe uma previsão constitucional, né, de nulidade dessas decisões por ausência de fundamentação, e essa previsão constitucional, ela foi respaldada no Código de Processo Civil em dois momentos. Primeiro, no artigo 489, que fala da sentença, dos elementos essenciais da sentença, e depois no parágrafo 1º, que fala que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à reprodução paráfrase de ato normativo, sem fazer o silogismo, é aquilo que eu falei para vocês, não é simplesmente transcrição, é a produção de norma, né, que é a aplicação da lei ao caso concreto. Então, é uma norma jurídica que outorga concretude à lei. Né? Se ele emprega conceitos jurídicos indeterminados, né? Se ele invoca motivos que prestariam para justificar qualquer outra decisão, que é a fundamentação inadequada que eu falei para vocês. Quando ele não enfrenta os argumentos deduzidos no processo, mas não é qualquer argumento, é um argumento que, em tese, infirma até a conclusão adotada por ele. Ou seja, é uma fundamentação que colocaria por terra a fundamentação. É uma alegação que coloca por terra a fundamentação dele, utilizada na decisão. E aí, a partir das ideias de precedentes judiciais no Brasil, se ele invoca um precedente judicial para aplicar naquele caso concreto, sem indicar os fundamentos que ele se aplicaria àquele novo caso. Né? Isso a gente chama de ratio decidendi, ele apresenta as razões de decidir. Né? Ou se ele deixa de aplicar o precedente judicial, seja ele súmula, jurisprudência, dominante ou precedente, sem demonstrar a distinção, e essa distinção nós chamamos de distinguishing. Né? Então, é o distinguishing. Então, muita atenção, nós não estamos falando de overruling, que é a superação do precedente. Ele está fazendo uma distinção do caso concreto ao precedente. Ele fala, não, aquele precedente não se aplica a esse caso por isso, por aquilo. Ele tem que falar por quê. Né? Além desses casos, nós temos nos artigos iniciais também vários desses princípios que eu falei aqui para vocês. O princípio da inafastabilidade no artigo 3º, não é isso? O princípio do amplo acesso à jurisdição,
né, que fala do princípio da demanda de Liebman, né, que o judiciário, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, né, então, tem razoável duração do procedimento, né, que é um princípio processual, mas que não é um princípio da jurisdição. Nós temos a da fundamentação, que você tem que apresentar, tem o do contraditório aqui previsto, então tem vários princípios da jurisdição e do processo e da ação dentro das normas fundamentais do processo civil. Seguindo, senhores, além da fundamentação das decisões judiciais, nós temos um princípio jurisdicional que não está previsto na lei, que é o princípio do duplo grau de jurisdição. Ele é um princípio, eu vou até tentar escrever aqui, implícito no texto da Constituição, tá? Ele é um texto implícito, e por quê? Porque ele decorre do próprio artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Então, vamos lá, inciso 55, vamos a ele, vai. Esse vai dar problema. Né? Porque nesse inciso 55 fala que aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório e a ampla defesa. Então, ele decorre do princípio processual da ampla defesa, né? E esse princípio processual da ampla defesa, ele é essencial para gerar o princípio do duplo grau de jurisdição, porque aqui fala com os meios e recursos a ela inerentes. Além desse princípio, nós temos uma previsão constitucional implícita do princípio da ampla defesa a partir das competências recursais dos tribunais, porque a competência pode ser originária, né, ou pode ser ainda derivada, né, e pode ser originária ou derivada, e pode ser ainda recursal. Né? Então, quando nós falamos dessa competência recursal, aqui no inciso 2 fala, compete ao Supremo julgar em recurso ordinário, e aí cabe os recursos ordinários. Cabe no inciso 3, mediante recurso extraordinário, e aí tem a competência do Supremo para julgar o recurso extraordinário estrito sensu. Por sua vez, a competência originária e derivada também aparece no artigo 105, dentro do Superior Tribunal de Justiça. Depois que ele passa da competência originária, aí ele vem aqui para julgar em recurso ordinário, para julgar em recurso especial. E aí, assim por diante, vai falar dos tribunais regionais federais. Então, os TRFs, eles também têm competência para julgar determinados processos. Né? Então, aqui o artigo 108 traz a competência dos TRFs recursal, em grau de recurso. Então, os TRFs julgam as apelações, os agravos de instrumento, contra as sentenças dos juízes federais ou dos juízes estaduais em exercício de competência federal. Né? Os tribunais de justiça também têm competência. Aqui, ó, os órgãos da Justiça do Trabalho. Então, é daí que vem a competência recursal e o princípio do duplo grau de jurisdição. O entendimento supremo sobre o princípio do duplo grau de jurisdição é que ele pode ser restringido por lei infraconstitucional. Então, quem decide se cabe recurso ou não contra determinada decisão é o legislador infraconstitucional. Não cabe análise constitucional, não há violação direta a texto da Constituição se uma determinada lei infraconstitucional falar que não cabe recurso da decisão. E existem inúmeros casos no Código de Processo Civil em que fala-se que não cabe recurso contra uma determinada decisão. Vamos lá, eu posso lembrar de alguns aqui, vamos lembrar aqui do artigo, dentro do incidente de declaração de inconstitucionalidade, lá se fala que a decisão que determine... vamos lá, dentro do IRDR fala que do amicus curiae fala claramente que a decisão do amicus curiae é irrecorrível. Então vamos lá, no artigo 138. E aí lá fala, ó, a intervenção caberá ao juiz a decisão solicitada, né, definindo os poderes. Mas aqui fala, ó, corre para não parar, assim, né? Poderá, por decisão irrecorrível, admitir o amicus curiae. Além do amicus curiae, vamos lá para o incidente de declaração de constitucionalidade. Deve ser o artigo 970, por ali.
Tá? No artigo 970, isso aqui vai estar dentro do IRDR, não, da ação rescisória. Homologação de decisão estrangeira, vai estar aqui, ó. Conflito de competência, arguição de inconstitucionalidade. Aqui fala claramente, pessoa jurídica parte legitimada. Aqui, considerando a relevância da matéria, a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir por despacho irrecorrível a manifestação de outros órgãos e entidades. Então, isso é decisão irrecorrível. Vamos lá, no artigo 1003, que fala do prazo de recurso, tá, no processo individual, lá fala claramente também que a decisão é irrecorrível. Peraí, a decisão. O recomendo provar a ocorrência. Aqui, ó. Releva a pena de deserção. Ah, não. É no 1007, perdão, que fala da pena de deserção. Então, aqui fala, ó, o recorrente é vedado a complementar. Provado ao recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível. Então, existem vários casos de decisões irrecorríveis no ordenamento jurídico brasileiro e nem por isso não quer dizer que a decisão seja inconstitucional, tá? Porque o princípio do duplo grau de jurisdição, ele é um princípio implícito no texto constitucional e que quem decide se cabe ou não recurso é o próprio legislador infraconstitucional. E esses são os princípios da jurisdição. E agora eu vou analisar para vocês as características da jurisdição. São 4 características da jurisdição, para falar a verdade, são 5 características da jurisdição. E dentro dessas características da jurisdição, nós temos que saber que a jurisdição substitui as partes envolvidas no litígio. Então, ela se atribui de substitutividade. Ela se dá por meios subrogatórios das vontades das partes, né? A regra de autotutela é uma vedação. Nós só temos exceções, né? Porque a regra é o exercício da jurisdição. Seja a jurisdição pública, né, que é a jurisdição do Poder Judiciário, seja a jurisdição privada, que é a jurisdição do árbitro, né? Então, a gente sabe que o exercício do direito pelas próprias razões é crime dentro do ordenamento jurídico. Num processo de conhecimento, senhores, o juiz vai substituir tanto o autor e réu e vai dar a norma jurídica ao caso concreto. Então, ele vai dar a solução jurídica. Ele vai fazer o silogismo e ele vai falar qual é a solução. Se uma das partes, se a parte que foi condenada no processo de conhecimento não quiser cumprir voluntariamente o comando sentencial, então o juiz, em processo de execução, em cumprimento de sentença, ele também vai substituir as partes. Vocês estão acompanhando? Então ele substitui todas as partes, seja na declaração do direito, seja na realização do direito, seja no acautelamento do direito por meio de tutela provisória. Então, a substitutividade está presente nos 3 processos. Está claro que no processo de execução, ele substitui em maior grau o executado, porque o fato do juiz penhorar um bem livre e desembaraçado, encaminhar para uma asta pública e expropriar esse bem. O que é expropriação? Que é a conversão do patrimônio em pecúnia, em dinheiro, para pagar o exequente. Isso é substitutividade. Tá claro, senhores? 2, segunda característica, nós temos a inércia. Quando a gente fala de inércia, senhores, é importante vocês saberem que a inércia envolve uma evolução histórica do direito processual. Porque a inércia, ela envolve, primeiro, uma concepção liberal do processo que estava presente durante os períodos de codificação, né? Ou seja, a criação de códigos de Napoleão e assim por diante, as ordenações manuelinas, as ordenações afoncinas, né? Então, quando nós falamos dessa concepção liberal, essa concepção liberal vem daquele jargão liberalista do laissez-faire, laissez-passer, de le monde va pour lui-même, ou seja,
deixe fazer, deixe estar, o mundo vai por si mesmo. E aí o juiz parte de uma postura estática, em que ele cruza os braços e fala, traga suas concepções para mim, ou traga seu litígio. E aí, essa concepção de inércia, ela se manifesta por meio do princípio da demanda, do princípio dispositivo, que está positivado no artigo 2º do Código. O processo começa por uma iniciativa de parte, mas se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, a regra geral é que nenhum juiz entrega a tutela jurisdicional, salvo se não depois de ter sido apresentada a petição inicial. Sem petição inicial, o processo não começa, tá claro? Existem exceções. Essas exceções, normalmente, são exceções em processos de jurisdição voluntária, tá? E esses procedimentos de jurisdição voluntária, você pode falar quais são. Ali, ó, aqui, ó, no slide, nós falamos de uma exceção, que era o artigo 989. Tá? E lá no artigo 989, lá fala, na reclamação, nós temos algum caso, né? Por exemplo, eu posso dar outro exemplo para vocês, que é herança jacente. Na herança jacente, nós temos claramente que o processo pode começar por iniciativa do juiz. Aqui, ó. Nos casos em que a lei considere jacente a herança. O que é herança jacente, gente? Faleceu uma pessoa sem deixar herdeiros conhecidos. O juiz, cuja comarca tiver domicílio em família, procederá imediatamente à arrecadação dos seus respectivos bens. Isso é um exemplo de relativização do princípio da demanda. Outro exemplo, coisas vagas, quando se acha bens abandonados, coisas vagas. Aqui, ó, então, ó, recebendo do descobridor a coisa alheia perdida, que a gente chama de res delicta, né? O juiz manda lavrar o respectivo auto, do qual constará a descrição do bem e as declarações do descobridor. Então, a herança jacente é um exemplo, as coisas vagas é outro, né? Nós temos ainda a alienação de bens, ou melhor, a alienação de bens, que também prevê casos, que é o artigo 729, se não me falha a memória, do Código de Processo Civil, 730, nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício a requerimento dos interessados depositários, mandará aliená-lo em leilão. Então, em alguns procedimentos de jurisdição voluntária, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, nós temos casos clássicos de relativização do princípio da demanda. E não apenas nisso. Hoje em dia, dentro do processo coletivo, nós temos um princípio que se chama princípio do ativismo judicial, e que autoriza ao juiz produção de provas de ofício. Essa produção de prova de ofício também está positivada no Código de Processo Civil, se não me falha a memória, artigo 471 do CPC, lá fala claramente a possibilidade de produção de provas. Não, 473, 473. Não. Dentro de prova. Tá? Que nós temos a possibilidade de produção de provas. Tá? Então, 400. Dentro da teoria geral das provas. 471. Não. Espera aí, senhores. De prova testemunhal. Vai estar aqui. 373. Desculpa, senhores. Foram 100 artigos que me derrubaram aqui. Mas, então, dentro do artigo 371, tá? Nós temos a possibilidade, aqui, ó, artigo 370, do juiz de ofício a requerimento de parte determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito. E isso é produção de prova de ofício. É uma relativização do princípio da inércia. Tá claro, senhores? Você relativiza.
E isso decorre do ativismo judicial. Por quê? Nós saímos de um Estado liberal, passamos para um Estado social, e hoje em dia nós estamos em um Estado democrático de direito. Então, o princípio da inércia ele é relativizado em algumas causas. Especialmente, muita atenção, senhores, nas questões de ordem pública. Quando a gente fala das questões de ordem pública, são aquelas do parágrafo 3º do artigo 485, em que o juiz pode analisar de ofício em qualquer grau de jurisdição antes do trânsito em julgado. Quais são? Inciso 4, pressupostos processuais. Inciso 5, pressupostos processuais negativos de perempção, litispendência conjugada. Além, ausência de condições de ação, que é a legitimidade e o interesse. Além desses casos, nós temos ainda os casos do artigo 337, que são as defesas processuais, que são as questões de ordem pública, que, com exceção da incompetência relativa e da convenção de arbitragem, todas as demais hipóteses do 337 podem e devem ser analisadas de ofício, né? Excetuada a convenção de arbitragem e incompetência relativa, o juiz conhece de ofício das matérias enunciadas nesse artigo. Isso significa, senhores, relativização ao princípio da inércia. Além disso, o que nós temos? Nós temos mais, né? O princípio da imparcialidade, que eu já mostrei para vocês. O juiz é imparcial, né? Além disso, nós temos a característica da jurisdição, que é a lide, que é o quê? A pretensão resistida. Então, para Carnelucci, só há jurisdição quando houver um conflito de interesses qualificado pela resistência. Tá claro, gente? Então, esse é a característica da lide, né? Mas nós sabemos que, em casos de jurisdição voluntária, a lide deixa de existir. Mas, a partir do momento que a lide deixa de existir, propriamente dita, senhores, nós temos necessariamente o quê? Uma administração pública de interesses privados. E eu estou chegando lá. E, finalmente, a última característica da jurisdição que nós estávamos falando aqui, senhores, é a definitividade. Quando nós falamos de definitividade, senhores, a definitividade, ela envolve, senhores, o atributo da coisa julgada, né? Que é a palavra final. Se eu levo uma controvérsia para a esfera administrativa, dentro de um processo administrativo, aplicando a Lei 9.786, né, do Serviço Público Federal, ou é a 9.876, eu agora falei uma memória da lei, a decisão administrativa ela não se atribui, ela não tem a característica da definitividade, porque ela não se sujeita à coisa julgada. E é por isso que essa decisão administrativa ela pode ser questionada em juízo por meio de processos judiciais, né? Por outro lado, como eu falei antes, a inevitabilidade envolve que, uma vez decidido pelo judiciário, automaticamente a administração pública vai ter que cumprir, né? Por quê? Porque somente a decisão judicial se ampara de coisa julgada. E a coisa julgada acontece, né, quando a decisão é proferida e passa o prazo de recurso contra a decisão final do processo. Esse é o conceito, né, de coisa julgada. Não o conceito, mas a ocorrência prática. A gente sabe que a coisa julgada, nas palavras de Liebman, é a imutabilidade do comando contido na decisão que, em regra, atinge a parte dispositiva da sentença ou do acórdão, né? Isso é definitividade, propriamente dito. Quando nós falamos de atividade de jurisdição voluntária, e era isso que eu estava falando antes para vocês, porque nós temos jurisdição contenciosa, que é essa que tem lide, conflito de interesses com pretensão resistida, a jurisdição voluntária não tem lide. Mas o legislador entende que, ainda assim, o judiciário deve atuar nesses casos de jurisdição voluntária. E dentro desses casos de jurisdição voluntária, nós temos necessariamente o que nós chamamos de administração pública de interesses privados, e essa administração pública de interesses privados, nós temos o quê? Algumas características que retiram a ocorrência de coisa julgada material da jurisdição voluntária. Então, dentro da jurisdição voluntária, ela vai estar a partir do artigo 721 do Código de Processo Civil, não, 719 seguintes, procedimento de jurisdição voluntária,
né? Nós temos que o juiz pode decidir por equidade, com base no artigo 723, parágrafo único, em que ele não está adscrito ao critério de legalidade estrita, né? Fala que os interessados devem ser citados, bem como o Ministério Público, né, que vai ser intimado para se manifestar, mas o Ministério Público só se manifesta naqueles casos em que ele é custos legis, conforme o artigo 178 do Código de Processo Civil, né? E aí nós temos vários procedimentos especiais de jurisdição voluntária, arrolados no artigo 725, que são vários procedimentos de emancipação, subrogação de bens, alienação de bens de interditos, incapazes, né? Alienação de coisa comum, que é a extinção de condomínio, alienação de quião em coisa comum também, né? Extinção de usufruto, expedição de alvará judicial, alvará para suprimento de consentimento, por exemplo, e ainda o pedido de homologação de autocomposição extrajudicial. Ou seja, se você fez um acordo fora do juízo, você pode peticionar o juiz competente para homologar aquele acordo. Muito comum acordo de guarda, visitas e alimentos que é peticionado ao juiz da vara de família, tá? Além desses casos, nós temos os procedimentos especiais de jurisdição voluntária típicos de notificação e interpelação, alienação judicial, divórcio consensual e extinção de união estável consensual, bem como alteração de regime de bens de matrimônio. Tudo é jurisdição voluntária, aprovação de testamentos e codicílios, aprovação e registro. Nós temos ainda a herança jacente, que eu falei para vocês, que é um exemplo de que se ultrapassa a ideia de inércia da jurisdição. Nós temos ainda bens de ausentes, que é aquele caso de declaração de ausência, como uma pessoa desaparece sem deixar representante, né? E aí você tem que nomear um curador para administrar os bens dele. Coisas vagas, já falei, que é a res derelicta. A interdição, quando você vai retirar a capacidade presumida por lei de uma pessoa maior de 18 anos, não é isso, senhores? Então, você interdita uma pessoa total ou relativamente, ou parcialmente, né, por alienações mentais graves ou parciais, né? E aí, automaticamente, você nomeia um curador para ele, né? E esse procedimento se aplica também para tutela, quando você não tem uma pessoa exercente poder familiar sobre outra incapaz, menor de 16 anos, né? A organização e fiscalização de fundações, que costuma ser feita pelo Ministério Público, que é um procedimento especial de jurisdição voluntária. E, finalmente, nós temos a ratificação dos protestos marítimos e processos testemunháveis formados a bordo de aeronaves e ainda de embarcações em casos de necessidade. Esses são os procedimentos especiais de jurisdição voluntária, né? Então, nós temos o princípio inquisitivo e a relativização da coisa julgada material, né? Administração pública de interesses privados. Dito isso, agora, já na parte final da nossa exposição, nós temos que falar brevemente para vocês o que é competência. E a competência nada mais é do que uma delimitação da jurisdição. Tá certo, senhores? Uma delimitação da jurisdição. Então, você limita o poder, né? A quantidade de poder jurisdicional de um determinado órgão jurisdicional. Vocês estão acompanhando? Então, você limita. Então, quando nós falamos de jurisdição como poder, dever de dizer o direito, de aplicar o abstrato da lei ao caso concreto, solucionando os conflitos de interesse, isso é jurisdição. E nós temos vários juízes dentro do território nacional. Então, como é que você faz essa delimitação? Por meio de competência, né? A jurisdição é única, mas ela é exercida por vários órgãos, né? E aí nós temos elementos que definem a competência. A competência é definida, em primeiro lugar, né, pela Constituição, depois por leis, e, finalmente, pela Lei de Organização Judiciária. Então, são 3 atos importantes. Quando eu vim aqui na Constituição para vocês, senhores, e mostrei a competência do Supremo Tribunal Federal, significa que essas competências podem ser definidas pela Constituição
compete ao Supremo Tribunal. Quando eu fui no artigo 105 e mostrei a competência do STJ, é uma definição de competência pela Constituição. Pelo Código de Processo Civil, a partir do artigo 42 seguintes, que aí nós temos as regras de competência interna, e aí eu peço a vocês que assistam o vídeo de competência interna que está disponibilizado no YouTube para vocês, tá claro? E o vídeo de formação do processo, porque aí eu vou explicar as regras de modificação de competência por conexão, por continência, tá? Então já tem esses vídeos lá dispostos a vocês, né? E a lei de organização judiciária, porque na lei de organização judiciária você define varas de família, vara de sucessões, varas de fazendas públicas, né? Várias criminais. Então é lá na lei de organização judiciária que você define essas competências. Tá claro, senhores? Nós temos vários tipos de princípios relacionados com a competência, que são 3. Primeiro, tipicidade da competência. A competência está sempre prevista em lei, tá? Não existe claramente, ela é expressa, né? O que pode acontecer, a competência implícita, né? Mas não pode haver o que nós chamamos de vácuo de competência, né? Situação que não há órgão competente para decidir. Certo, senhores? Nós temos ainda o quê? A indisponibilidade, né, que as regras de competência são indisponíveis, né, então o órgão jurisdicional não pode abdicar de sua competência. Por que ele não pode abdicar? Porque nós temos um princípio, né, que é o princípio da indelegabilidade, que gera a indisponibilidade. E aí nós temos a regra de competência, que todo juiz é o juiz da sua própria competência. Então, antes dele analisar a causa propriamente dita, ele tem que verificar se ele é competente. Isso para dizer se ele é ou não incompetente. E aí, o que nós temos? Vamos lá. Quando nós falamos de competência originária, é o que o professor Mário costuma chamar de PCO. O que é o PCO? Processo de competência originária. É aquele que é ajuizado diretamente nos tribunais ou nas causas de primeiro grau. Não é isso, senhores? Que é o juiz que vai conhecer da causa em primeiro lugar. Nós temos ainda a competência derivada, que também é chamada de competência recursal. Então, você passa primeiro por uma primeira instância, e depois você interpõe o recurso, ele sobe para os tribunais de segundo grau, e às vezes para os tribunais superiores. Então, a apelação ela é interposta contra a sentença de primeiro grau e vai ser julgada pelos tribunais de justiça ou pelos tribunais regionais federais, né? Agora, se eu tenho um acórdão de Tribunal de Justiça em única ou última instância que viola texto constitucional, o recurso extraordinário vai ser interposto ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, atenção com isso. A competência derivada seria o julgamento dos recursos especiais, extraordinários, recurso ordinário, apelações, agravos de instrumento e assim por diante. E a competência originária, as ações que são ajuizadas direto nos tribunais, ação de indenização contra o presidente da República, por exemplo, né? Ou em tribunais de justiça, em tribunais regionais federais, no STJ, os mandados de segurança contra atos de abuso de autoridade de ministros de Estado, né? E isso eu mostro para vocês que vocês têm que saber todas as regras de competência da Constituição para saber o que é competência originária e derivada. E aí a gente subdivide ainda a competência em competência absoluta, né, que é aquela criada para atender interesse público, não é isso, gente? Então, se houver uma regra de incompetência absoluta, que é em razão da matéria, da pessoa e funcional, não é isso? Matéria, qual é a matéria que vai ser julgada? Se ela é eleitoral, vai para a justiça eleitoral. Se ela é trabalhista, vai para a justiça trabalhista. E em razão da pessoa, o presidente da República vai ser processado no Supremo, né, por atos que praticou durante o seu mandato, né? Vamos lá. Se a competência é funcional, a vara criminal não vai decidir o divórcio, porque o divórcio é de vara de família. Essas são hipóteses de incompetência absoluta, né? E a incompetência absoluta é improrrogável. Significa que, se não for arguído, ela pode ser arguída a qualquer tempo, né? Porque gera nulidade absoluta dos atos decisórios. Tá bom, senhores? Agora, quando nós falamos de competência relativa,
ela é prorrogável. Prorrogável. Tudo bem, senhores? Então, quais são as hipóteses de competência relativa? Em regra, em razão do território, que está prevista lá no artigo 42 seguintes do Código Civil, que são as hipóteses de competência interna. Né? E a regra geral é que a gente processa as partes no foro de domicílio do réu. Tudo bem? Mas existem exceções em que a competência relativa torna-se absoluta, como, por exemplo, no caso de ações reais, em que você tem que ajuizar a ação real no foro da situação do bem imóvel. Imóvel. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. A regra é que a arguição de incompetência ela é feita em preliminar de contestação. Mas não há preclusão para incompetência absoluta. E mais, tá, já? Pela regra do competentes, o juiz, verificando que ele é absolutamente incompetente, ele tem que declinar a competência para o juiz competente. Tá claro? Agora, em caso de incompetência relativa, ele tem que esperar a parte arguir em preliminar de contestação. Porque se ele não arguir em preliminar de contestação, haverá prorrogação de competência e ele se torna competente para decidir a matéria, que é a preclusão. Tá certo, senhores? Então, aí, é isso que eu falei aqui. Os critérios não excludentes de competência. Competência em razão da pessoa, que eu já expliquei. Competência em razão do valor de causa, juizados especiais, causas até 40 salários mínimos, juizados especiais estaduais. Não é isso? Sem advogado até 20 salários mínimos, com advogado de 20 a 40. Se ultrapassa 40, eu posso renunciar ao valor excedente para ir para os juizados especiais estaduais. No entanto, competência de juizados especiais federais e de fazenda pública é absoluta. Até 60 salários mínimos, juizados especiais de fazenda pública, federais ou estaduais de fazenda pública. Nos juizados de fazenda pública, a competência é absoluta. Critérios relacionados com a matéria, família, consumo, juizados, né? Funcional e a territorial. Então, eu peço a vocês que assistam um vídeo relacionado com a nossa competência interna e de formação do processo para estudar as regras de conexão e continência. Eu agradeço a todos a presença, me coloco à disposição pelos meios de contato. Nosso endereço no YouTube está lá disponível para vocês, o canal do YouTube, para que vocês possam, de fato, tá, ver outros vídeos relacionados com competência e jurisdição. E eu me coloco aqui à disposição de todos vocês para responder eventuais questionamentos. Muito obrigado pela atenção e até mais, senhores.